Então, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte, querido. Acredite, não há outro acima de Jesus. Vem comigo até o final, sai daí não. Só que antes não deixe de se inscrever no canal, muito importante, você que está assistindo o vídeo, que se inscreva, clica aí no botão, é bem rápido. Peço a gentileza também para marcar o sininho, preferência, marca a opção todas, que assim você acompanha, se disciplina para não perder um vídeo, já que é versículo a versículo, e assim você não perde todo o conteúdo. Te peço essa gentileza também, para curtir, comentar e compartilhar. Curtindo e comentando, você faz com que o algoritmo do YouTube, ali de uma maneira orgânica e natural, já mostre esse vídeo para mais pessoas, e compartilhando você leva onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. E assim nós vamos levando esse projeto para mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais pessoas assistindo os vídeos, significa mais pessoas em contato com a palavra de Deus. É bênção pura e a gente pode abençoar outras vidas de uma maneira tão simples e fácil. Nunca foi tão fácil cumprir o ID de Jesus. Conto contigo nessa. Vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 19, o versículo é o 16. Apocalipse 19, versículo 16, diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, né, querido? Fechando aí, então, né, muito bom isso daí, a gente está fechando esse parágrafo aí, falando sobre Jesus Cristo, os detalhes a respeito de Jesus Cristo, seus nomes, e aqui, então, mais nome para Jesus Cristo, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo desceu, vem montado no cavalo branco, vem com ele os seus cavaleiros, vem com ele o seu grande exército no céu, grande exército constituído no céu. Eles descem então, Jesus vem para governar, ele cumpre aquilo que prometeu lá no Apocalipse 6, versículos 10 e 11, que pediu para aguardar um pouco todo aquele anseio da população por justiça, do povo de Deus, do povo que sofreu, que foi perseguido, que foi morto por causa do nome dele, que clamou por ele. Quando que o Senhor não vai agir? Jesus falou, olha, espera um pouquinho, vai chegar a hora, falta ainda cumprir um tempo, então, que acontece no capítulo 7, e aí então vem todos os flagelos, e aqui no capítulo 19 vem sacramentar, né, todo esse julgamento, e no capítulo 20 a gente vai entrar aí na questão dos 1000 anos, vai falar a respeito do milênio. Não perca também, que a gente vai falar a respeito do capítulo 20. E aqui no versículo 16, uma característica, né? Aqui, no versículo 16, um destaque especial a quem é esse Jesus. Afinal de contas, a gente já falou aqui que é o verbo, tem na boca uma espada afiada, que é fiel e verdadeiro. A gente já falou várias características e várias coisas a respeito desse Jesus. Mas aqui agora vem falando de um aspecto extremamente importante. É Jesus acima de todas as coisas. É aquele que Paulo fala em Filipenses, que todo joelho se dobrará. Todo joelho, ou seja, quem se acha grande demais, os pequenos, os médios, todo joelho um dia vai se dobrar e reconhecer o poderio de Jesus Cristo. Então, aqui está sendo bem evidente, sendo bem claro. Por quê, querido? Porque para o povo que se deixou marcar pela marca da besta, para o povo que estava adorando a besta, eles estavam imaginando que aqueles dali eram os reis, que aqueles dali eram os poderosos, que aqueles dali eram os maiorais. E aqueles que estavam ali no governo, todo aquele conglomerado, todo o consórcio que estava ditando as normas econômicas, políticas e financeiras aí do mundo também, ideologicamente, é impossível. A gente já falou aqui em vários vídeos anteriores, né? É impossível você implementar uma política ou você ter um governo econômico sem que antes você não implemente uma ideologia. Então, primeiro você faz um convencimento de uma ideologia para depois você vir implementar. Opostamente à obra de Deus, que estabelece bases, firmamentos, fundamentos. O anticristo ele não vai ter bases, fundamentos. É toda uma mentira e quem fala a verdade é silenciado, quem fala a verdade é então perseguido. Aqui vai trazer essa característica. Todo mundo que estava se achando dono do poder, olha, você vai ter que se dobrar e você vai ter que se render, porque você não é o rei. Se você é o rei, existe o rei que é teu rei, né? Existe um Senhor que é teu Senhor. Salmo 110, eu recomendo aí a leitura do Salmo 110, que ele vai falar inclusive
que é o Yahvé do Adonai, né? É o Senhor dos senhores, como o Senhor Deus, o Deus Senhor dos senhores daqui, donos de escravos, donos de pessoas, aqueles que dominavam pessoas, que era o Kyrios, que é a palavra grega usada para Senhor aqui nesse versículo 16 de Apocalipse, né? Kyrios, seria assim, Kyrios de Kyrios, né? Vamos transliterar um pouco aí, que é exatamente, é o Senhor desses senhores, é o dono de todas as coisas, é o proprietário. A gente vai falar a respeito desses 3 pontos que a gente vai destacar desse versículo. Primeiro ponto que a gente vai destacar, a gente precisa dar uma lida em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte, olha só, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E tem muita gente que tem dificuldade para acreditar nisso e acha que ele mesmo consegue fazer as coisas, acha que ele mesmo é dono das coisas e acha que ele mesmo pode fazer surgir. Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar é que a gente precisa reconhecer e aceitar, porque ou a gente reconhece antes da segunda vinda, antes do arrebatamento, e entra nesse reino, faz parte desse reino que adora, que engrandece, que louva, que vive uma vida igrejado, né? Não seja um desigrejado, não seja um crente sem igreja, você precisa, Provérbios 27, 17, né? O ferro afia o ferro, você precisa estar em contato, você precisa se aprimorar exatamente para que você seja um desses arrebatados, ou um desses que vão ser esse exército de Deus. Se você não teve coragem para fazer isso aqui na terra, como é que você vai ter coragem? Como é que você quer que Deus te use como alguém corajoso? Se você não for corajoso aqui, vai ser corajoso para descer com ele montado em cavalo branco? Não vai, desiste, pula dessa, não tem como. Então, você quer descer com ele no cavalo branco, você precisa ser corajoso aqui na terra e assumir a tua posição, assumir a tua escolha, enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas, enfrentar as dificuldades, mas estar junto, estar perto com o mesmo povo que vai estar contigo lá na glória. Tem gente que não quer ficar com o povo de Deus aqui, mas quer estar com o povo de Deus lá na glória. Que lógica faz isso? Tem lógica nenhuma nisso. Tem nenhum sentido nisso. Então, você tem que estar em convívio com o povo aqui, porque é esse povo que vai estar contigo na glória. É lógico. Isso é óbvio. Então, a primeira coisa é que estar no seu manto, estar na sua coxa, indica isso. Ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, ele é aquele que governa, ele é o poderoso. Segunda coisa, essa expressão rei dos reis, quando a gente viu lá no capítulo 17, né, a gente viu aí no capítulo 17, versículo 14, que falou que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, um aspecto inverso, mas aqueles que estavam com eles eram os chamados, os escolhidos, os eleitos, os fiéis, que estavam lutando ali com Jesus. Ali há uma inversão nessas expressões, mas aqui coloca Rei dos Reis em primeiro lugar. Por quê? Porque quando foi instituída a monarquia em Israel, e o primeiro rei foi ali Saul, quando foi ali instituído, e o povo clamava por um rei, o povo pedia para Samuel e falava, todas as nações da terra têm os seus reis. Então o rei foi escolhido ali, você vai ver isso claramente, todo livro aí, primeiro livro de Samuel, você vai ver que o direcionamento, o povo, Deus colocou alguém como rei porque o povo estava pedindo. Mas a vontade de Deus é que o rei, e sempre foi assim durante toda a monarquia de Israel, o rei fosse alguém que fosse o representante de Deus na terra. Em que sentido o representante de Deus na terra? Não é apenas de dar profetadas, mas de conduzir o povo à lei, de conduzir o povo ao jejum, de conduzir o povo à palavra, de conduzir o povo a uma obediência, uma fidelidade aos mandamentos de Deus. Esse era o objetivo do rei na monarquia de Israel, conduzir o povo a Deus. Muitos reis de Israel faziam o contrário, criavam ídolos, adoraram a Baal, destruíram, incentivaram, aí teve Acabe com Jezabel. Então vários reis se desviaram do objetivo principal, mas o objetivo principal da monarquia de Israel era um rei que conduzisse o povo a um quebrantamento, a um arrependimento, à lei, aos mandamentos, ao jejum. Então Jesus e Deus continuaria sendo o rei desse rei, e esse rei governaria sobre o povo. Houve um completo desastre, o ser humano não conseguiu cumprir isso daí, por isso Davi
ele é colocado como o exemplo do rei. Jesus é chamado como filho de Davi, porque de todos os reis, tiveram muitos reis que foram obedientes, que foram fiéis, mas Davi ele conseguiu cumprir, e por isso ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu traduzir na sua vida o coração de Deus. Estou falando que Davi era perfeito, pelo contrário, a Bíblia não diz que Davi era perfeito e mais ainda, né? Deixa bem claro que ele era imperfeito, que ele era fraco, que ele era falho, mas uma coisa a gente tinha em Davi, esse coração contrito, esse coração arrependido, que vai falar no Salmo que Deus não rejeita, e ele sentia esse poder, esse perdão de Deus no coração dele, ele tinha esse contato. Então esse era o rei modelo que Deus queria para governar o seu povo. Então quando ele vai falando aqui de o rei dos reis, ele está falando isso aqui, olha, aqui a gente falou aqui de 10 reis, de um conglomerado, de um consórcio que vai se juntar para deter todo o poder ideológico, político e econômico no mundo, e eles vão se achar o maioral. Mas quando eles olharem para Jesus, eles vão falar assim, contra esse daí não dá. A gente achava que a gente estava no topo, mas acima da gente tem alguém que é muito maior. Então aqui está falando de autoridade, está falando de governo, está falando de poder, está falando de alguém que realmente dita as regras e dita as normas. E eles não terão jeito, terão que se sujeitar a esse Deus como sendo o rei deles. O rei, aquele que governa, aquele que está acima deles. E o terceiro ponto, Senhor dos Senhores, que é, como eu já falei aqui, mencionei anteriormente, é a palavra grega Kyrios. A palavra utilizada por João aqui, Kyrios, ela significa proprietário, né? Aquele que tem um título de honra. Isso aponta para um aspecto muito importante. Querido, aqui em vida, nós precisamos honrar a Deus nas nossas atitudes. E honrar é deixar Deus ter a primazia, deixar Deus ter o primeiro lugar, é deixar Deus ser lembrado. Lembra de João Batista? O que João Batista falava, né? Que eu diminua, convém que eu diminua e que ele, Jesus Cristo, cresça. Porque a honra é dele. Por mais coisas que eu faça e por melhores que sejam as coisas que eu faço, a honra é dele. O mérito é dele. Então é ele quem coordena todas as coisas, é ele que está no controle. Eu só existo por causa dele, eu só estou aqui por causa dele. Então, ao olharem para mim, isso precisa ser apontado para ele. Então, quando está falando de Senhor dos Senhores, está falando que houve um desvio. Lembra do 666? Se você não está lembrado, se não assistiu, é só pesquisar aí no meu canal sobre 666 ou sobre a marca da besta, que você vai ver, ou sobre ESG, globalismo. Pesquisa sobre essas expressões aí que você vai ver texto que a gente vai falando sobre isso. O falso profeta e a besta vai fazer o homem convergir para dentro de si mesmo, para colocar o homem no centro de todas as coisas, o homem no centro do universo. Isso, quando a gente fala o homem, a gente está falando da concupiscência, dos prazeres, dos desejos, das vontades. Então, isso vai ser o centro do universo, é isso que vai ditar. O homem vai ficar mais parecido com um animal do que com um ser humano, mais direcionado à satisfação de necessidades do que de honra. Então, em vida, nós precisamos honrar a Deus, apontar a nossa vida para Deus, apontar os nossos ganhos para Deus, colocar a nossa dependência em Deus. E é essa honra que está falando desse Senhor. Então, aqueles que pensam que têm honra, quando Jesus vier, haverão homens que vão achar que tudo é por mim, eu que tenho que ser honrado, que me respeitem, porque eu posso, porque eu dito, porque eu falo, vão ter que se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, porque a honra tem que ser dele. Então quando está falando aqui de Senhor dos Senhores, está falando assim, vocês que detêm a honra, que acham que a honra tem que ser de vocês, rendam-se, porque está chegando aquele que tem toda a honra, toda a glória. Não sobra a honra aqui, querido. A honra é dele. Então as coisas precisam ser apontadas para ele. Então esse Senhor dos Senhores, embora o utilize, o Kyrios faça essa função de se utilizar como aqueles que eram detentores de escravos, aqueles que eram detentores dos servos, que tinham poder, que tinham posse, que tinham um documento de posse dos seus escravos, esses eram os senhores. E aí Jesus está dizendo assim, eu sou o Senhor desses senhores. Vocês acham que vocês têm todas as cédulas, todas as propriedades, mas vocês também são meus. Eu também tenho a propriedade de vocês. Rapaz, isso aqui vai ser uma paulada dentro de toda a arrogância e petulância dos senhores e dos reis e dos governantes da terra
depois do arrebatamento e perto da volta de Jesus Cristo. Isso aqui vai ser uma queda muito grande, um tombo muito grande, porque eles vão estar muito petulantes, muito arrogantes, muito cheios de si mesmo. E como eu já falei, né, o 666 é o homem como centro de tudo, é tudo voltado para o homem, é uma implosão geral, é como se fosse um buraco negro, onde se apontam todas as coisas para dentro de si mesmo, já não há mais cor nenhuma, né? Então o buraco negro ele capta tudo, inclusive a luz, a cor, e aí não há mais nada ali. Então Jesus ele vem para ser o Senhor dos Senhores. Eu vou deixar alguns textos aqui para sua leitura, trabalho de casa. Eu recomendo a leitura do Salmo 110, de Isaías capítulo 9 e de Amós capítulo 9. Então leia aí Salmo 110, Isaías 9 e Amós 9, para complementar aquilo que a gente veio falando aqui nesse texto. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.